Hebreus capítulo 11, versículo 28. Pela fé Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor, Satanás, que veio matar, roubar e destruir, não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas, os primogênitos. Jesus, ainda criança, era levado a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Todos os anos, Jesus participava da festa da Páscoa, junto com seus pais. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 41. Quiser examinar, abra sua Bíblia aí e examine. O quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o quarto evangelho é João. O quarto evangelho apresenta 3 Páscoas, 3, realizada durante o ministério de Jesus. Todo ano. Jesus viveu aqui, né? O seu ministério durou 3 anos e meio. Cada ano, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, de Jesus Cristo, segundo escreveu João, apresenta 3 Páscoas realizadas durante o ministério de Jesus. E parece que a quarta Páscoa, a quarta no evangelho, lá escrito por João, a quarta Páscoa encontra-se em João capítulo 5, versículo 1. Nos dias de Jesus, o cordeiro ou cabrito tinha que ser de 1 ano. A Páscoa era uma refeição comida em qualquer casa, com as famílias, né, reunidas. Jesus comia junto com seus obreiros, com seus discípulos. Então tem tudo a ver com família reunida. Família reunida. Família reunida. Tem tudo a ver com Páscoa, tem tudo a ver com proteção. Proteger a família. Como as galinhas. Já criou galinha caipira? Coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Assim Deus protege você como uma galinha, colocando você debaixo das asas dele. Então Páscoa tem tudo a ver com família, proteção, proteger a família, né? Proteger. E o próprio Deus libertando essa família do destruidor, que é Satanás e seus demônios. E Deus ali salvando aquela família, salvando. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa bíblica, cristã, verdadeira, genuína. Não vamos aqui falar da falsa Páscoa, da Páscoa mentirosa, da Páscoa que comercializa, que mente, que engana, que tira Jesus de cena, que tira o Cordeiro de Deus de cena e coloca em evidência um coelho, um ovo e um chocolate. Isso não tem nada a ver. Então, quando olhamos para a Páscoa, nós enxergamos aqui na palavra de Deus a proteção, né, da família junta, comendo, reunida. Isso é o que é importante. Satanás batalha para destruir a família. Destruir literalmente. Divórcio é uma carta que veio do inferno para destruir família. Casamento de sexos iguais, projeto do inferno que veio para destruir famílias. Há vários pecados carnais que entram em evidência quando se escuta uma música do mundo romântica. Aquelas músicas do mundo, aquela sofrência. O cara coloca logo uma cerveja em cima da mesa, acende o cigarro e a vontade dele logo é adulterar, prostituir.
veio para destruir famílias. Vai escutando música do mundo. Você vai destruir sua família, sua casa. É a mesma coisa que colocar gotas de veneno numa caixa d'água. Você pode não morrer hoje, agora. Mas daqui a alguns anos, você coloca todo dia uma gotinha de veneno na caixa d'água de 500 litros. E você vai tomando aí. Daqui uns 10 anos, você está todo podre por dentro. Isso é música do mundo. Eu prometi que não ia voltar a falar em música do mundo. Páscoa tem tudo a ver com reunir a família, proteger a família. Então, família, meu irmão. Cuidar da família. O diabo quer destruir a família. A carne destrói a família, as obras da carne. As coisas do mundo destroem a família. Você nunca percebeu isso, não? Enquanto Deus quer reunir a família, essas coisas, os três inimigos de Deus, carne, mundo e diabo, quer destruir a família. A igreja luta. A igreja luta para que a família permaneça em pé, viva, reunida. Mas esses três inimigos, toda oportunidade que tem, ele quer destruir a família. Então, quando o templo foi destruído, o templo lá de Salomão, quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, a Páscoa realizada no templo, sacrificando os cordeiros, cessou. Então, no ano 70, o templo de Jerusalém, né? No ano 70 ele foi destruído. Então, ali aquela Páscoa naquele templo cessou. A Páscoa passou a ser uma simples cerimônia familiar dentro de casa. Não era mais no templo, porque o templo tinha sido destruído no ano 70. Então, ficou sendo praticada pelos judeus dentro de casa, com a família, uma refeição sem derramamento de sangue. E veja que, acredito eu, que a destruição do templo foi programada pelo próprio Deus. Cordeiros não precisavam mais serem sacrificados. O Cordeiro de Deus, Jesus, sacrificou a sua vida a si mesmo, e este é o supremo, único e verdadeiro sacrifício da Páscoa, projetando, libertando, protegendo, libertando e salvando quem adentrou pela porta da graça. Hoje, a Páscoa para os crentes é a Santa Ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, praticamos a Páscoa todo mês. Todos os meses tem a Santa Ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Lembrando da morte de Jesus no Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no Calvário. A Santa Ceia do Senhor lembra da morte de Jesus lá no Calvário. Lembra da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E lembra também que breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós subiremos cantando o hino da vitória. Então a Páscoa do Velho Testamento foi substituída pela Santa Ceia do Senhor nos dias atuais. O apóstolo dos gentios, o poliglota, o doutor Paulo, ele conclama os crentes de Coríntios
a retirar o fermento e observar diariamente, dia a dia, a festa. Uma festa que se faz o sacrifício todo dia. Uma festa que se tira o fermento todo dia. Uma festa que nós temos que vigiar, observar, praticar a palavra todos os dias. E não só nos dias de festas, não só nos dias de campanha, não nos dias de culto. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto: vocês têm que aprender que festa é todo dia. Que nós temos que tirar o fermento todo dia, sacrificar todo dia. Que nós temos que vigiar todo dia, observar todo dia, praticar a palavra de Deus todo dia. Paulo está dizendo aqui que Cristo é a nossa Páscoa. E ele foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, ele foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. E essa Páscoa do Antigo Testamento, hoje é a Santa Ceia do Senhor na igreja, todos os meses, lembrando a morte, ressurreição, e que breve ele voltará para buscar a sua igreja. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por isto a igreja primitiva entendeu que a ceia do Senhor substituiu completamente a celebração da Páscoa. Jesus, quando morreu, era dia de Páscoa. Páscoa representa ou comemora o êxodo e mantém viva a memória de sua aflição e do modo como Deus os tirou rapidamente do Egito. Por isso que eles comeram apressados, já prontos para partir. Comeram rápido. Tudo era muito rápido. Eles estavam trocados de roupa, malas arrumadas, comendo aquela comida rápida, nas carreiras, avexado, porque isso é o significado da Páscoa lá de Moisés, lá no bairro de Gósen, a primeira Páscoa, quando a morte veio destruir os filhos dos primogênitos, né? Os filhos primogênitos dos egípcios, né? Cada filho primogênito dos egípcios foram mortos naquela noite. Só os filhos dos israelitas no bairro de Gósen, os primogênitos, foram poupados, foram salvos, mas os filhos dos egípcios, os primogênitos, morreram todos, porque a morte veio naquela noite, a 10ª praga, e matou a todos, e exterminou a todos. E os israelitas estavam no bairro de Gósen, comendo aquela Páscoa, apressados, malas arrumadas, trocados de roupa, e tudo ali apressado. E ali eles fizeram uma festa simbólica para ser praticada todos os anos. Quando um judeu pratica a Páscoa, ele lembra dos seus antepassados que saíram do Egito,
do Egito, apressados, que saíram nas carreiras, que saíram avexados, que foram libertos da escravidão, que a proteção era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que receberam a salvação do Senhor. Isso é Páscoa. Páscoa representa ou comemora o êxodo e mantém viva a memória de sua aflição lá no Egito e do modo como Deus os tirou rapidamente, avexado, apressado do Egito. Isso é Páscoa, que hoje a igreja substituiu pela Santa Ceia do Senhor. A igreja nos dias atuais. Páscoa, comemorada no 14º dia do primeiro mês, Abib, que é março e abril, fica entre os dois. Com duas fases, a nacional e a familiar. Tem a festa nacional e tem a festa familiar. Cada lar deveria abater um cordeiro, colocar sangue no batente da porta, comer a carne assada com pães asmos, sem fermentos e ervas amargas. Qual o significado disso? Usando sapato nos pés e um bordão nas mãos. Qual o significado disso? Eu vou te explicar. Olha isso. Cada lar deveria abater um cordeiro. Esse cordeiro significa Jesus. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Ok? Colocar sangue no batente da porta. Coloca sangue no batente da porta, nos umbrais, né? Na soleira da porta, para o destruidor da morte não entrar. Comer a carne assada, porque cozida demora muito. Assada é mais fácil de comer, é para comer apressado, para partir do Egito, sair fora daquela escravidão. Comer assado. Assado tudo é bem mais prático, como até com a mão, com papel na mão, prato na mão. Cozido não. Cozido para você comer é bem mais complicado. Assado se come com mais praticidade, com mais rapidez. Os pães eram asmos, sem fermento, porque aonde tem fermento, a massa leveda, a massa cresce. Já viu uma confusão crescer? Crescer, 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 crescer e não terminar mais? Já viu aquela confusão que fica rendendo, 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 rendendo e parece que não vai terminar mais? Já viu aquele fuxiquinho, aquela fofoquinha, aquele disse-me disse, aquele mexeriquinho para lá, mexeriquinho para cá que cresce, 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 cresce e não acaba mais? É porque tem fermento. Fermento tem tudo a ver com crescer. Fermento cresce, faz a massa crescer, inchar, levedar, não é isso? Pois é, fermento é associado na Bíblia espiritualmente como confusão, fuxico, fofoca. Isso tem acabado muito com as igrejas, tem destruído as igrejas, porque começa uma fofoca aqui e vai crescendo, 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 daqui a pouco tem 50, 100 crentes envolvidos naquela fofoca, naquele fuxico, naquele disse-me disse, e vai crescendo, 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 e vira um balaio de gato dentro da igreja. Coisa terrível. Só Jesus para preparar e levar tudo para o céu. Né? Agora veja aqui. Pães asmos sem fermento. Por que sem fermento? Para não ficar esperando lá a massa levedar, a massa crescer. Quando coloca fermento, tem que esperar a massa crescer de um dia para o outro. Sem fermento, não. Já faz o pão de imediato na carreira, apressado e come. E ervas amargas. Para que ervas amargas? Para lembrar do sofrimento, para lembrar das surras, para lembrar dos maus tratos da escravidão no Egito, para lembrar das angústias, das tristezas, dos sofrimentos, para lembrar de tudo de ruim que o povo de Israel enfrentou quando era escravo no Egito. Usando sapato nos pés
pronto para partir. Um bordão nas mãos, né? Pronto para seguir viagem. Eles aqui comemoram a Páscoa nacional e familiar dentro de casa, da mesma maneira que foi comemorado no bairro de Gozen, pela primeira vez, quando Moisés instituiu, a mando de Deus, a Páscoa. Então, aqui eles comemoram da mesma maneira, como se tivesse para partir para algum lugar, para lembrar do sofrimento dos seus ancestrais quando estavam escravos.